Graça e paz a todos vocês que estão com a gente aqui no nosso canal Conexão Verdade, né? Que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Marcos de Jesus, seja bem-vindo a este canal, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir a palavra de Deus com sinceridade, com verdade, com zelo, pode ter certeza que você vai encontrar aqui com a gente, né? Seja membro do nosso canal, né? Para receber as notificações de cada mensagem nova que nós colocamos aqui, você recebe, né? Então, faça isso, nos ajude, deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós, e compartilhe com outras pessoas, porque a palavra é importante, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, isso é muito importante, você contribuir com a gente, né, para crescimento do nosso canal, né? Um canal que leva a palavra de Deus com simplicidade, com verdade, né? Isso é importante, né? E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e é muito importante você aprender isso, né? É muito importante você abrir o teu coração, porque a palavra de Deus, ela é importante, né? A palavra de Deus, ela mostra, né? Ela mostra a verdade, ela aponta os nossos erros. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, a palavra de Deus é tudo. Então, creia na palavra, viva da palavra, né? Pode ter certeza que a palavra de Deus vai te orientar, a palavra de Deus vai te mostrar a verdade, a palavra de Deus vai fazer você, né, ser abençoado, tudo, pode ter certeza. Quando a Bíblia está aberta, você está lendo, é Deus falando no teu coração. Isso é uma das coisas mais importantes, né? E o Conexão Verdade de hoje quer falar uma coisa muito importante em Filipenses, capítulo 1 e o versículo 15, que diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Paulo escreve aos irmãos de Filipos, porque Deus nos deu uma tarefa muito importante, porque nós temos que aprender uma coisa como cristão, a defender o conteúdo do Evangelho, a defender a palavra de Deus, a defender a verdade que está escrita, porque nós estamos vivendo o final dos tempos, nós estamos vivendo o final de tudo, e nós estamos vendo as pessoas distorcendo a palavra de Deus, cada um pregando a sua maneira, cada um ensinando da sua forma, cada um ensinando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, e não pregando aquilo que tem que ser pregado. Estão esquecendo o pecado, estão esquecendo a graça, estão esquecendo o amor de Deus. É por isso que é importante você saber que a mensagem, ela não pode ser enfraquecida. Não podemos permitir que a mensagem seja enfraquecida. Não podemos permitir que a autoridade da palavra de Deus seja comprometida. Nós, como cristãos, não podemos permitir que a sua verdade ela seja distorcida, que o seu poder e suas promessas sejam enfraquecidas por explicações forjadas. É uma das coisas que mais o homem faz, é forjar a palavra de Deus, explicações estranhas. E nós temos que defender essa palavra. Nós temos que defender o que é a palavra de Deus, porque Deus nos deu essa tarefa. É muito importante você colocar no seu coração, entender que a palavra é de Deus, Ele não precisa de nós. Deus é Deus, Ele zela pela sua palavra, a sua palavra chegou até os dias de hoje. O que nós não podemos permitir é que as pessoas zombam da palavra, que as pessoas elas deturpam a palavra de Deus, porque fomos chamados para isso. Paulo ele diz assim que uns pregam a palavra por inveja, por porfia, outros até fazem de boa mente.
uns pregam por amor, e ele diz: mas eu fui posto para a defesa do Evangelho. Somos chamados para defender a palavra, a verdade bíblica. Não podemos deixar que a verdade da palavra de Deus se torne esquecida. Quantas pessoas estão esquecendo da palavra, quantas pessoas estão esquecendo da verdade, quantas pessoas estão abraçando heresias, quantas pessoas estão se apostatando da fé, esquecendo do Evangelho de Cristo. Por isso, quando você defende a palavra de Deus, você está mostrando que você ama a palavra. Você está mostrando que você zela pela palavra. Quando você ama a palavra de Deus, você não aceita o erro. Não aceita que as pessoas, deturpem a palavra de Deus ao seu modo, ao seu bel prazer. Porque é isso que o apóstolo Paulo ensina em Timóteo. Doutrinas que virão ensinando aquilo que as pessoas gostam de ouvir e não aquilo que Deus quer falar. É importante isso, você entender que essa tarefa é para mim e para você. Defender a palavra de Deus, defender aquilo que Deus está falando, defender aquilo que Deus está ministrando é importante. Porque se realmente amamos a palavra, vamos defendê-la até o fim. Quantas pessoas defendem os seus ideais? Quantas pessoas defendem o seu time do coração? Quantas pessoas defendem os seus filhos? Quantas coisas nós defendemos todos os dias? Os nossos ideais, as nossas maneiras de pensar, a nossa boa educação que temos, e nós não defendemos a palavra. Ouvimos as coisas erradas e aceitamos isso, e o perigo é que muitas vezes a pessoa coloca no coração essas coisas. A pessoa aceita o erro, aceita fazer parte do erro. Quantas pessoas começam certo e estão terminando errado? Quantos pastores, quantos ministérios começaram certo, terminaram errado? Esqueceram da verdade de Deus. Estão dando a costa para Deus. Eu vou ser sincero para você, eu nunca vi tanta coisa. Eu nunca vi tantas pessoas brincando com a palavra. Eu nunca vi tantas pessoas zombando da palavra de Deus. Eu nunca vi quantas pessoas estão se esquecendo do verdadeiro amor, verdadeira palavra. Quantos estão zombando da palavra? Quantos estão zombando do Evangelho de Cristo? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que defender a palavra. Nós temos que levar essa palavra no coração, porque essa é a nossa tarefa. Não devemos abraçar coisas erradas. É por isso que temos que pedir que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento e, acima de tudo, discernimento. Precisamos ter discernimento, precisamos buscar o discernimento de Deus, precisamos ter discernimento para interpretarmos aquilo que ouvimos, para não sermos colaboradores daqueles que deturpam a palavra de Deus, por aqueles que não levam a palavra de Deus com verdade. E olha só uma coisa interessante, em Filipenses capítulo 1, onde nós lemos, e o versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Combatemos no mesmo espírito. Quando eu digo combatendo no mesmo espírito, eu falo sobre a verdadeira essência da unidade do espírito, que consiste em viver de modo digno. Pode ter certeza, meu amado, que aqueles que não vivem a palavra da verdade não têm um viver digno. Aqueles que deturpam a palavra de Deus não têm uma vida santa diante de Deus. Porque Jesus, ele disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, aquele que habita em vós. O Espírito da verdade, aquele que está em vós,
O mundo não enxerga isso. O mundo não vê isso. É por isso que nós temos que entender que, nós temos que entender que viver no mesmo Espírito é ter a essência da unidade. Consiste em viver de modo digno. Uma pessoa que deturpa a palavra de Deus, ela não pode ter o Espírito Santo. Uma pessoa que deturpa a palavra de Deus, ela não pode ter a morada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque ela não está vivendo de acordo com a palavra. Ela não está vivendo de acordo com aquilo que ela vive, que prega. Ela não está vivendo de acordo com o que Deus está mandando ela dizer. Ela pode até dizer que Deus mandou, ela pode até dizer que viu, ela pode até dizer que Deus está mostrando isso ou aquilo. Mas a palavra de Deus nos mostra que devemos viver e defender a palavra, portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Acerca de vós, estáis no mesmo Espírito, combatendo no mesmo ânimo, estar animado, não é? Combater no mesmo Espírito tem um sentido de disposição mental, de ânimo, de zelo, de propósito, de dedicação, diligência. É estarmos juntos no mesmo pensamento, combatendo como guerreiros pela propagação do Evangelho, pela defesa do Evangelho de Cristo, segundo a revelação apostólica que a palavra de Deus nos ensina. É isso que fomos chamados, defendendo a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Isso é muito forte. Quando dizemos inimigos da cruz de Cristo, pessoas que podem até levar Cristo, podem até pregar o Evangelho, mas são inimigos da cruz. Sabe qual é o maior perigo? Não é aquele que se declara inimigo da cruz. É aquele que se esconde na cruz e é inimigo dela. É aquele que leva a palavra. É aquele que deturpa a palavra. É aquele que não enxerga a verdade mais. Por isso o apóstolo Paulo diz que devemos estar num só espírito, não é? Devemos estar num só espírito, devemos estar levando esta palavra dignamente. Não é isso que nós estamos vendo, amados. Quantas pessoas estão deturpando o Evangelho? Quantos estão brincando com profecias, com línguas estranhas? Estão se esquecendo do temor de Deus. Estão se esquecendo de quem é Deus, do seu poder, da sua mão estendida, poderosa. Estão esquecendo do temor de Deus, porque Ele é Deus que tem poder para levar o homem à morte eterna. Defender o Evangelho de Cristo. Quantas vezes Paulo chorou por causa dos inimigos? Paulo ele chorou porque ele sabia que depois da sua partida muitos iam lutar contra o Evangelho, muitos iam deturpar o Evangelho. É isso que nós, queridos em Cristo, estamos aqui hoje para dizer a você uma verdade. Somos chamados para defender essa palavra. Eu não consigo me associar com pessoas que deturpam o Evangelho. Eu não consigo ser amigo de alguém que deturpa o Evangelho, não está no mesmo espírito, não está no mesmo ânimo, não está na mesma palavra, não está no mesmo sentido. É a mesma coisa você entrar numa rua, sentir mão única, e você entra ao contrário, você vai causar maior problema para você e para quem está vindo na sua direção. Por isso,
É que nós temos que defender essa palavra, queridos. É por isso que nós temos que levar a verdade, seja o que preço que temos que pagar, mas sempre defender essa palavra. Porque a palavra de Deus pode até doer agora, mas o importante é que ela venha trazer salvação para a tua alma no futuro. Ela venha trazer salvação para a tua alma no futuro. Olha só o que Paulo escreve aos irmãos da Galácia. No capítulo 1, versículo 6, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Parece que Paulo está escrevendo isso como se fosse para os dias de hoje. Paulo está escrevendo isso como se hoje ele estivesse aqui com a gente. Quantos estão transtornando o evangelho, estão inquietos? Quantos estão pregando um evangelho que não é mais aquele que você ouvia 20, 30 anos atrás, pela boca de muitos pastores, muitos homens de Deus, e não se pregam mais? Eu sei que tem muitas pessoas que amam essa palavra, que levam a palavra da verdade, mas, infelizmente, a maioria já se esqueceu disso. E é por isso que hoje eu estou aqui, trazendo uma palavra de Deus para você não esquecer que a palavra é salvação para a tua vida. A palavra de Deus é salvação para a tua vida. E ele diz ali: mas ainda que vós mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuadem eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essa é a diferença de quem conhece o evangelho. Eu não posso pregar outro evangelho, eu não posso criar outro evangelho, não posso inventar outro evangelho, porque a Bíblia diz que pregar outro evangelho é ser anátema. Significa alguém que está sob maldição divina, condenado à destruição, e que será alvo da ira divina e da condenação eterna. Irmãos, as pessoas perderam o medo, as pessoas perderam a razão, as pessoas estão zombando do evangelho, as pessoas estão zombando de Cristo, as pessoas estão crucificando Jesus Cristo novamente. Eles estão sob maldição de Deus. Não sou eu que estou dizendo, quem diz aqui é a palavra. Ele está sendo amaldiçoado por Deus. Ele está sendo amaldiçoado por Deus, porque ele é maldito, é aquele que prega o contrário à mensagem que o apóstolo Paulo deixou, de acordo com a revelação de Jesus Cristo, e entregou a ele. Nós estamos esquecendo disso. Não aceite isso na tua vida. Por isso que você tem que conhecer a palavra, por isso que você tem que ler a palavra, por isso que você tem que ser anunciante da palavra de Deus. Não aceite isso no teu coração. Não deixe palavras erradas entrarem no teu coração para você esquecer da verdade de Cristo. Porque aquele que prega outro evangelho, ele é maldito. E quando eu digo maldito, é porque ele está sob a ira de Deus, ele é alvo da ira de Deus. As pessoas estão brincando seriamente com a palavra, e Deus já está avisando que a ira dele vai ser derramada, porque as pessoas estão brincando, as pessoas estão deturpando o evangelho, as pessoas estão pregando aquilo que não é para ser pregado, as pessoas estão dizendo aquilo que não é para dizer, as pessoas estão dizendo em nome de Jesus, e não é Jesus que está falando, as pessoas estão dizendo o Espírito Santo está me mostrando, e não é o Espírito que está mostrando.
Eles estão anunciando outro evangelho, querendo deturpar a palavra. Agora não é mais isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo isso, você entendeu errado a vida inteira. De repente aparece alguém e está dizendo, você entendeu errado a vida inteira. Será que eu entendi errado? Será que o Espírito Santo não é suficiente para mostrar para mim a verdade? Para mostrar aquilo que eu tenho que pregar, aquilo que eu tenho que ouvir? Não tenho eu capacidade para entender o que Deus está falando? Como eu posso ler a palavra, ouvir alguém pregar e ler e ver se isso realmente está dizendo com aquilo que ele está pregando? Assim como os irmãos de Bereia faziam quando o apóstolo Paulo pregava. Se alguém anunciar um outro evangelho, do qual já recebeste, este é anátema. E quantos estão fazendo isso? Porque nós estamos no fim. O maior sinal da vinda de Cristo, o maior sinal da vinda de Cristo é a apostasia, e ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. E como está acontecendo? E isso está soando aos ouvidos de Deus. Isso está soando mal aos ouvidos de Deus. Se o teu coração dói quando você conhece a verdade, o teu coração dói quando você ouve as heresias de hoje, quando você ouve aquilo que as pessoas estão pregando e ensinando, você imagina o coração de Deus como está. Você imagina o Espírito Santo como está. É aquilo que João escreve em Apocalipse. Ele está do lado de fora batendo. Jesus não está dentro, ele está do lado de fora. Ele está batendo para que abra a porta, e muitos não querem mais. Muitos não querem nem mais profecia. Muitos não querem nem mais que se pregue a verdade, porque eles não gostam de ouvir. Não, irmão, não fale isso aqui na igreja, não pregue isso aqui, porque alguém pode não gostar. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque agora persuado eu a homens ou a Deus? Eu estou procurando agradar os homens. Se estiver agradando os homens, não sou servo de Cristo. Quem é servo de Cristo agrada a Deus. Quem é servo de Cristo não tem medo da verdade. Pode ser poucas pessoas, mas o importante é que este pouco ouça a palavra da verdade e se converta, porque a palavra de Deus, ela faz isso. Ela transforma, ela dá vida. Meu querido, Jesus mostrou indignação aos que pervertem o evangelho. Jesus chama a atenção dos fariseus, né? Jesus, ele fala uma coisa pesada para os fariseus. É uma coisa que eu digo para você que isso está acontecendo já. Em Mateus capítulo 23, né? E versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Isso é uma realidade, porque aquele que ouve a palavra do engano, ele também faz parte do engano. Porque esses que pregam a palavra, esses malditos, como diz a Bíblia, que pregam a outro evangelho, eles fecham os homens o reino dos céus, eles fecham a porta da salvação, e nem os que ouvem entram, e nem eles hão de entrar. É muito sério isso, meu irmão. Nós estamos falando da palavra, nós estamos falando do evangelho, nós estamos falando de algo muito importante, nós estamos falando de algo sério. A Bíblia diz que é anátema, é maldito aquele que prega outro evangelho a não ser esse. Eu não estou aqui para agradar homens, porque se eu agrado homens, não sou servo de Cristo. É isso que você tem que entender no teu coração. Jesus, ele chama a atenção dos fariseus e chama de hipócrita, mas é isso que eles são. Eles são hipócritas, eles são fingidos. Eles sabem o que eles estão fazendo de errado, mas já cauterizou o coração deles. É por isso que você precisa mais do que nunca
se apegar à palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus e colocar no teu coração a palavra de Deus. Não permita que a heresia entre no teu coração, não permita que a heresia faça parte da tua vida, não permita que você se apóstate da fé. Não faça isso. Não faça isso. Ouça o que Deus está falando no teu coração agora. Peça perdão a Deus. Peça que Deus te dê discernimento. Peça que Deus te mostre a verdade. Peça que Deus te caminhe você na verdade. É isso que eu faço todos os dias quando eu falo com Deus. Deus me guie na verdade. Deus me guie na verdade. Não vá atrás de conversa. Não vai nem que caia fogo do céu, porque é isso que até o anticristo vai fazer. João diz assim: há muitos anticristos no meio de vós. Não vá nem que seja ali, está caindo fogo, gente está sendo curada. Peça discernimento. Entenda isso. Peça sabedoria de Deus para aquilo que você está ouvindo. Peça sabedoria de Deus para aquilo que você está ouvindo. Peça sabedoria de Deus para aquilo que você está vendo. Peça discernimento. Não deixe que a heresia tome conta de você. Não deixe que a heresia derrube sua vida espiritual. Não se aposte da fé, porque a apostasia não tem perdão. Saiba disso. Como não tem, pastor? Não tem perdão. Porque apostatar da fé é voltar a costa para Cristo e para o Evangelho. E apostatar da fé, meu irmão, é cair no esquecimento para sempre. E se você não retroceder, não se arrepender, você não vai ser salvo. Abra o teu coração hoje aqui. Você que está nesse canal ouvindo esta mensagem, não vá por aquilo que os teus olhos estão vendo. Aprenda com o profeta Samuel, quando foi ungir rei de Israel. Deus chamou a atenção dele e diz: não vê, Samuel, não vejo como o homem vê. Você está vendo a aparência, mas eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Veja isso. Veja quando Jesus mede a fé das pessoas. E quais são as pessoas que Jesus diz: grande é a tua fé? Foram para aqueles que eram desprezados pelos judeus, não é? Para aquele homem centurião, Jesus disse: grande é a tua fé. Para a mulher sírio-fenícia, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Não vá para a aparência da aparência. Deus não está olhando para a aparência. Aquilo pode ser bonito aos teus olhos, mas não é aquilo que para os olhos de Deus é bonito. Você tem que orar e pedir sabedoria de Deus. Você tem que orar e pedir que Deus revele a verdade para você. Você tem que pedir que Deus mostre a você e dê a você discernimento. Principalmente nos dias que estamos vivendo, chamado hoje. Estamos vivendo o fim. Faça isso hoje aqui. Você que está me ouvindo esta palavra, faça isso. A Bíblia chama de maldito aquele que deturpa a palavra, aquele que prega outro evangelho. E não faça parte dessa maldição. Não faça parte dessa maldição. Porque o evangelho, meu querido, é modo de vida, é ser vivido com amor, com pureza. Isso é forte demais, né? Isso é forte demais. O evangelho é para ser vivido com amor e pureza, querido. Né? É para ser vivido com amor e pureza. Olha aí o que diz aqui em Colossenses capítulo 1 e versículo 11, né? Versículo 10 e 11, para que possais andar diligentemente diante do Senhor, agradando Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em toda fortaleza, corroborados, não é? Em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos
para participar da herança dos santos da luz. Conhecimentos, pedir que sejamos cheios do conhecimento. O versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual. É a oração que Paulo está fazendo aos irmãos de Colossos. É um modo de vida, não é mensagem coach. Fuja de mensagem coach. Isso não é vida, irmão. Isso não é... O evangelho é o que Deus está mostrando, revelando para nós. Não é modo de vida do jeito que as pessoas ensinam. Fuja desse evangelho coach. Fuja dessa palavra coach, que é um nome chique, mas de beleza não tem nada. Batalhe pela fé. Batalhe pela fé. Judas 3, ele diz que nós devemos batalhar pela fé. Significa tomar posição firme contra aqueles que dentro da igreja visível negam a autoridade da Bíblia, distorcem a fé original anunciado por Cristo. Batalhe pela fé. Judas escreve isso. Fomos chamados para batalhar pela fé. Sabe o que quer dizer? Tome posição diante de Deus. Tome uma posição diante de Deus através dessa palavra. Deus ordena a todos os crentes que defendem a sua fé: corrija os errados com amor. Se separem de mestres, pastores e outros que negam as verdades bíblicas e fundamentais ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Se separem. Irmão, eu não consigo ter amizade com alguém que prega a palavra da mentira, que alguém que não prega a palavra da verdade. Eu não consigo ser amigo de alguém que deturpa a palavra de Deus, porque eles estão fechando a porta do reino. Não vai entrar quem ouve e não vai entrar quem está pregando. A porta vai se fechar um dia. Jesus está voltando. E sabe qual é a palavra mais dura e mais difícil de se ouvir para terminar aqui hoje? É Apocalipse capítulo 21, 22. Capítulo 22 e versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Eu acho que você entendeu. Aquele que tira, aquele que acrescenta, será réu do inferno, não terá salvação. Não faça isso. Se apegue com Jesus, se apegue com a palavra, se apegue com a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça essa verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Se apegue com Jesus. Se apegue na verdade. Se apegue na palavra. Não abre mão, não abre mão. Não barganhe o evangelho de Cristo. Não barganhe o evangelho. Vá, seja fiel até o fim. Tome uma posição diante de Cristo. Defenda o evangelho. Batalhe pela fé, porque pode ter certeza que você alcançará o céu. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre você as bênçãos do céu. Fique na paz, fique na bênção e que Deus te abençoe.